Vai. E tá lá, certo? Aí o Eduardo, quantos Is de cabeça já? 200 Pascal, né? 200. Pascal, e é quanto? 0,3, né? Conhecido. E a densidade? 7.800. 750 por metro cúbico, tudo bem? Conhecido. Aí vamos fazer o seguinte, tá aí o nosso material já foi, vamos colocar a propriedade, model property, o material ML, que é o nosso ML lá. Bom, aqui a gente vai, só por exemplificar, vamos usar o elemento par e a forma, vamos dizer que é um perfil I, um perfil retangular, vai, só para simplificar, de largura online. Você quer vai ficar um perfil muito grande, vamos colocar um perfil tubular, vai. Tubo aqui, retangular tubo. Pronto, a altura do tubo vai ser de quanto? 60 centímetros? 60 centímetros? 80. Bom, tudo bom, hein? Tudo bem. 0,8 e a espessura dele? 4 centímetros? 4 milímetros? Não, 4 milímetros. 4 milímetros? 0. Tem mais um 0,4. Então, 80 centímetros e 4 milímetros. Isso é a base, é verdade, não? tem que Essa é a espessura. Tem que ter espessura e o Calma aí. É verdade. Você põe 0,4 aí, puxa Calma aí. Vai, Só tá bem falando aqui no vídeo. Qual o problema aí? 0,8. E aqui é a espessura de 0,0. 4,4, né? 4,4. Dá nada, acho que vamos acertar um pouquinho isso aqui. Tá ok. Botar 4 pontos. Tem 4 meninas. Tá um pouquinho, tem 4 pontos. Tá pouco, ó, tem que botar então 8, tá? Aí sim. Menino, tá de velocidade. Pronto, mais. Vamos fazer o seguinte, gente. Vou colocar um modelo simples aí, fazer uma viga simplesmente apoiada. Tá legal? Com 2, 3 carregamentos e pronto. Tudo bem? Esse bicho rola. Ah, fica um, tá? Ó, gente. Ele botou barra. Coloquei barra. Coloquei barra porque eu não estou querendo não estou sem interesse em fazer análise não linear. Você entendeu? Sem interesse em fazer análise não linear. Se eu quisesse fazer alguma análise não linear a partir desse modelo, eu não poderia usar o elemento barra. Eu teria que usar o elemento bin, tudo bem? Então vamos lá. Não tem nenhuma dificuldade de se colocar nosso perfil, porque o perfil tem dupla simetria, né? O perfil V e a orientação do elemento pode ser qualquer um. Percebeu isso aí? Sim. Vamos colocar a orientação como se fosse y global, para a gente facilitar a nossa vida lá. O nó 2, o vetor da orientação vai ser na direção y global. Tá. Ok. Então, ok. Pronto, apareceu um elemento aí, tudo bem? Vamos dar um remesh dele aqui, ó. Remesh, refine. Ficou aí, vamos botar. Tem um elemento, vamos colocar quantos elementos? 8 elementos? Tem quantos metros aí? 1 metro. 1 metro? Tem 10. Vamos colocar. É bom procurar malhar sempre com elementos pares, certo? Vocês lembram dessas regras, né? E se puder, de preferência, de múltiplos de potência de 2, né? A dois elevado a 3 aí. Tá? Por quê? Então, model constant, vamos apoiar ela no jeito nodal. Botar apoio simples, né? SS. Na verdade é assim, mais 2. Clicar nesse nó, nesse outro nó. Aqui é TY, não vai. Esse aqui no TY não pode andar, correto? Aqui eu vou dizer que TX também não pode andar. Vou ter que tirar o movimento de corpo rígido, né? O TZ ele vai poder andar também. Sim. Aí pronto, está resolvida a nossa vida aí, gente, até agora. Tem movimento de corpo rígido que tem que ser tirado daí. A peça pode rotacionar em Z? Não pode, né? Mas pode rotacionar em X, não pode? Não, o 2 é o Y, o X pode. Em X pode? Pode tirar em Z também, assim, né? Pode tirar em Z também. Z também a gente tem que verificar se ela está podendo tirar. Em Z ela não pode. Não pode porque tem um 2 aqui e tem um 2 aqui, certo? Sim, mas o 2 é relação, né? O 2 é Y. Então, aí se ela não pode rodar, ela não pode se deslocar em Y aqui, nem se deslocar em Y aqui, é porque ela não pode rotacionar em torno desse eixo aqui. Então. Então do Y, né? Pode rodar. Então do Y ela está podendo Tem que rodar. colocar Então a gente três pegar o 3 aqui do outro lado lá. Vamos lá então. Pegar o 3 aqui. 3 é o Z. E ela tem mais outro também. E o TX, né?
Tem o RX. O RX, eu tenho que tirar em algum canto, tem que dizer que ele não pode jogar em RX. Só dizer que ó, RX aqui eu vou voltar desse lado aqui, tá bom? E o TY não tem que chamar? TY, Já foi, São dois. ó, dois aqui, ó. Como é que vocês sabem essas coisas? Ele sabe que sabe. Não, mas porque quem disse que tinha que ser assim? Ela está pré-definida, essa coisa? Não pode movimentar de Não pode ter movimento de pouco livre. Ah, tá. Né? A gente está só tirando movimento de pouco livre. Na prática eu podia aplicar tudo, né? Não, aí seria encaixe. Não, aí você teria uma outra condição de apoio. A condição de apoio que nós acabamos de fazer seria apoio simples, né? Tu tá fazendo com plano, mas ele não interpreta com plano. Vamos lá, isso aqui parece atividade e isso aqui nós estamos assim, ó. Correto? Vamos lá, então vamos colocar uma carga aqui, ó. Model load, body. A primeira aqui é o peso próprio. Peso próprio. Nossa, a gravidade na direção Y global. Vou botar de menos 10 metros por segundo no quadrado, tudo bem? Ok. Ó, gerou aqui, apareceu aqui o vetor de aceleração da gravidade, né? Mas vamos criar uma outra carga com um outro load, tá? Create. Vamos supor que seja equipamentos, tudo bem? Aí, aqui é, pode ser distribuída, pode ser concentrada. Então, vamos supor que bem aqui no meio do vão tem uma carga de equipamentos. Tá? De quantas toneladas? Meia tonelada? 100 quilos, 200 quilos? Ok. Vamos botar 500 quilos. Tá? Vamos lá. Então, model, load nodal. Aqui vem a hipótese, né? De 500 quilos. Então, cadê aqui a nossa carga? Está na direção Y global, na direção menos 500 quilos, né? Está em Newton, né? 5.000 newtons. Não considero o G não. O G está multiplicado por aí. Já está 500 quilos. Aqui. Agora vezes 10, o que você já está com Tu bota ali. mais fácil, né? Pronto, está lá. Porque tu tinha colocado a gravidade. A gravidade está. Então, vamos lá. A gravidade está no outro caso, ó. A gravidade Está no primeiro load. não lembrei. Tudo bem? Esse equipamento aqui, ele pode ser um equipamento fixo ou pode ser um equipamento variável. Então, ele é uma carga permanente ou é uma carga variável. Aí vai do gosto do freguês. Vamos supor que seja uma carga variável. Tá bom? Se ele é uma carga variável, vai ter que ter uma combinação de carga, a qual esse carregamento aí é o carregamento variável principal. Só outra carga variável. Aí a gente só vamos colocar só mais uma carga variável E a gente consegue fazer dois e a gente ABCs. consegue fazer dois LCs, tá bem? Vamos supor que nesse mesmo ponto aqui, ó, nesse ponto aqui esteja um vento de sobrepressão, tá? Model, load, desculpa, tem que criar um outro caso de carga. Isso, e o load 7. Né? Colocar vento. Vamos supor que esse aqui seja um vento de sucção, não um vento sobre pressão. Dentro para fora. Se for sobre pressão, ela é de baixo para de cima para baixo. Se for de sucção, é de baixo para cima. Né? Bom, vamos gerar. Eu posso fazer de um e depois comentar como seria do outro, tudo bem? Por simplicidade, vamos fazer de ser de sobrepressão. É porque se tu botar. Porque senão vai ficar Um vai ser zero. Exatamente isso, um vai jogar contra o outro. Aí, ou seja, o de sucção está indo contra o de Então melhor sob pressão. melhor sobrepressão também a gente pode combinar mais coisas, certo? Uhum. Então, sobrepressão. Vamos lá então. Model, load nodal. Vamos criar aqui a tampinha aqui, nesse dois nós aqui. Bota simétrico não. Não, vou botar simétrico, tá bom, elétrico. Beleza. Vou colocar então uma carga de vento de menos o quanto? 500 quilos, botar 500 também? 500 quilos também? Ah, sim. Bota 500 quilos, então, né? Tudo bem? Legal. Olha, aqui nós temos aqui as cargas que nós temos aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Peso próprio, equipamentos e vento sob pressão. Dessas três cargas aqui, apenas uma é permanente, que é do peso próprio. As demais cargas são variáveis. Então a gente tem que fazer duas combinações de carga. Legal? Vamos ver como é que a gente escreve. Eu não tenho mais de cabeça. Vocês têm a norma alguém que vocês têm a norma de vocês? Quais são os fatores do gama G? Se eu não me engano, o peso próprio, equipamentos, vamos colocar de 1,5
Gama Q, Vento vento sob a pressão 1,4. Peso próprio, se eu não me engano, é 1,25. 1,25? 35. Depois na aula passada esse foi com 1,25. 1,25, né? É. O peso próprio. Peso próprio, né? Mas pode ser também. Tinha visto no 35. Mas aí depende se é moldado em loco, se é de equipamentos. Exatamente. Se é industrializado, se não é industrializado, certo? Tá, Vamos trabalhar então o gama G com peso próprio de 1,25. tá. Trabalhar o gama Q de equipamentos de 1,5 E o outro 1,4. e o 1,4. O que eu não tenho de cabeça é o Psi. Acho que o Psi do 0,6 vento é 0,6 do vento, né? E o outro é 0,7. O outro é 0,7, Ou é o correto? contrário, Não, o vento com certeza é 0,6. Então, Vocês estão acompanhando a discussão, gente? Sim. Não, então o vento é 0,6 e o outro trabalho no 0,7, tá bem? Que é o Psi zero. Então vamos lá então. Vamos fazer então duas combinações de cargas. Só uma dúvida. Tem problema no projeto a gente ter usado o peso próprio com 1,35 quanto desse moldagem? Que tinha sido o que eu tinha visto em norma. Não tem. Não tem. Tá, ok. Vai dar um pouco mais jogado, né? É porque esse valor de 1,35 depende Da construção. Né? do tipo do peso próprio na qual você está se referindo. Aham. Se é peso próprio de uma estrutura que é industrializada, se é com peso próprio de uma estrutura que é industrializada, mas partição em logo, ou seja, algo do tipo. Tudo bem? Vamos lá então. Ó. Vai fazer as combinações de carga. Vamos lá, model, load, combine. Aí que vocês vão fazer o seguinte, tá vendo? O 2 e o 7, vocês podem colocar assim, LC1. E o LC1 vai ter o equipamentos como variável principal. Tá legal? Como é que a gente faz essa combinação? Peso próprio. Vai ser o peso próprio vezes 1,25, digamos. TED. Mais equipamentos, que é a carga variável principal, vezes 1,5, né? TED. TED. Vendo? Esse camarada aqui vai ser quem? Vai ser 1,4 vezes 0,6. 0,6. Tá bom, tudo bem. E o 0,7? O cérebro está associado à combinação da outra carga, não de vento. Está associado levando em conta o fato do equipamento, o peso próprio do equipamento atuar concomitantemente com o maior vento. Não o contrário, né? O vento atua como não, o equipamento atua como. Bota lá na combinação para a gente ver. Olha, a combinação está aqui, LC1. Quando eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Não. Vai estar a gravidade, vai estar 12,5, porque foi 10 vezes 1,25. Esse camarada aqui está. O principal é equipamento. Esse aqui é o equipamento. Né? Porque ele está multiplicado por 1,5. Esse cara aqui, o vento, também é a mesma carga, né, de 500 kg, vocês se lembram? Tem o gama e o Psi. Tem o gama e o Psi. Então não é o maior vento, no caso. Não, vai ser o. Não, a principal é o Por equipamento, que não é? então? Não, então, Tu tem o Psi, que é para influenciar na combinação. É porque você não pode combinar cargas características entre si ao mesmo tempo. É. Ou incrível o Hulk e o. Não, isso aí não é a favor da segurança, mas isso aí é a favor do processo, certo? Tem uma probabilidade para isso. Da prática, né? Na prática, né? Tá certo. Vamos lá, fazer mais outro caso lá. Model, load, combine. Agora é o seguinte, é o segundo, né? Vai ser o quê? Eu chamei da primeira, chamei de LC2, né? Agora, vamos repetir o equipamento, que é peso próprio vezes o gama de 1,25. Agora, quem vai mandar é o vento. Vento vezes 1,4. ED. Aí faltou, agora a secundária é o equipamento. Vai ficar 1,5 vezes 0,7, que é o fator de combinação de carga dele associado. Professor, onde é que está isso? Está nas tabelas 1 e 2 lá da norma. Tá? Esse é o que vocês fizeram. Combinações múltiplas normais. Pronto, tudo bem? Alex, Tá ok? esse vento de sucção, Pois tem é. um caso lá que você tem que considerar que, por exemplo, o peso dos equipamentos atrapalha o vento de sucção, né? Aí consideraria zero, né? não. Se for peso próprio, não. Não, É o peso de variável, né? Se for equipamento variável, você colocaria zero, porque está jogando contra. Mas e o peso da estrutura? Não, é fixo. Sim, mas você vai multiplicar por 1,5? Não, só fica por 1. Vai multiplicar por 1. Tá certo? Que dá um fator que aparece entre parênteses na tabela. Isso é quando
É um centro. o vento de sucção for o principal. Quando o vento de sucção for o principal, exatamente. Né? O vento de sucção é como se ele no nosso mundo aqui, né? Que as cargas sempre são de Ele é o contrário. cima para baixo, de cima para baixo. Ele é o contrário. Ele é o contrário, então ele sempre aparece meio que sozinho no mundo, certo? Ele é assim, Tá ok, então? Professor, o senhor é tão didático. Beleza, que bom. Aí o dia vai ficar gravado. Vai ficar gravado isso aí, vai? Vai. Daqui a pouco vai aparecer no YouTube. Tô lá. Então, tá vendo aí? Vai ser dois. Vai ser dois saídos, vocês estão vendo? Aí vai fazer agora o envelope. Agora vamos fazer a análise para depois fazer o envelope. Tudo bem? Vamos lá então. Módulo, análise, new. Isso aqui vocês fizeram comigo da turma da. Não dessa de vocês, né? Então, mas eles fizeram também. Eu acho que eu não A gente fez. fez isso igual. Não, mas é que tá, Bianca, Nós quatro. nós vocês seis. não usaram esse novo, né? Usaram o antigo, né? Uhum. Então tem um nastran mais antigo, que não era esse aí. Esse aqui é um nastran mais bonitinho. Era preto e branco ainda. Não. Era, mas era mesmo. Era um pouco diferente. Por isso que eu Era tô falando, vou cuidar com vocês aí. Não, Era esse aqui não. a gente usou os dois no meio. Na verdade, vocês usaram os dois, talvez. O Betinho tá lá, né? Eu usei a versão antiga. Ah, Você vocês respondeu a usaram minha os versão antiga. Eu ainda uso a versão antiga. Vamos lá, então. Não, mas a versão antiga que eu te falo é a versão da MSC. Não a versão da Siemens, tá certo? Essa aqui é a Eu só tenho 10% de bateria, pelo amor de Eu Deus. acho que o nosso Vamos lá, é então, ó, MSC. vamos lá, gente, ó. Vou dar um ok Aqui, aqui. preto e branco Não não é é assim, Ó, atenção, gente. Calma aí, gente. Vamos lá. É porque a gente visualmente é igual. Olha aí, então, caso. Atenção. Acho que vai Ó, aumentar. vocês estão vendo aqui que vocês querem rodar quais casos de carga? Presta atenção. Vocês não estão sabendo, ó, os dois tá, só tem esse e esse, correto? Aham. Não é assim, na verdade. Então, a gente tem que colocar, a gente vai ter que colocar bem um caso definido, certo? A gente tem que dizer qual caso tem que rodar. Tira nenhum. Eu vou botar aqui load. Opa, eu vou falar um load certo. Eu chego aqui, boto um edit, boto um none aqui e none aqui. Ó, isso aí dos mais novos tem que dar os mais antigos tem que dar uma olhada lá, tudo com nome, certo? Se eu não vou rodar nada aqui, não, vai rodar. Ó, esse aí vai rodar o LC2. Então, o case aqui, ó. Tudo bem? New. Pelo case, edit, né? Não, new. Viu? Aí vamos lá, case ID é o LC1. Dá um ok. Next. É o que? Análise que você colocou lá. Você Pronto, não vai pronto. rodar análise. Não estou preparando a análise. Ah, Ó, vamos dar outro case aqui, ó. Outro case, certo? New. Gente, Eu vou botar no final. Ó, new de novo aqui, ó. Mas eu vou botar no final. LC2. Não, é dois ali, é dois embora. Aqui é o 2, né? LC3. Um título é LC2, só para ficar mais certinho. Tá ok, beleza. Eu estou falando que estou rodando o que eu quero? Não, ainda não. Se vocês forem perceber, ó, aqui, ó. No balde de condition aqui, vocês estão vendo que estou usando tem nome aqui, tem nenhuma definida aqui, nenhuma definida aqui, certo? Então vamos chegar aqui, ó, no constraint, edit. No meu constraint eu quero apoio simples e a carga é LC1. Ok? Esse meu outro aqui, aí pronto, acabou o meu LC1 está feito. Agora o meu LC2, eu vou aqui edit. Aí meu constraint é o meu grupo 1, né? E aqui eu tenho o meu LC2, que é a nossa combinação na qual o vento é preponderante. Né? Agora, vocês estão vendo agora que apareceu, ó, apoio simples, LC1 e LC2? Agora é só rodar, tá? Bom, vamos analisar aí. Deve rodar rapidinho, são poucos elementos. Já foi, não? Foi? Foi. O mais difícil já foi, certo? Tá bom, como é que faz o Ó, vocês estão percebendo aqui, gente, agora que tem dois outputs, certo? Agora o quê? Por besteira, não é besteira, na verdade a condição disso é mais simples. Vocês podem chegar aqui, dar uma edit, né? Peraí, professor, só um minuto.